Olá, boa noite, pessoal da EJA. Venho aqui através desse vídeo, para corrigir algumas questões das nossas atividades remotas que foi enviada para vocês no início dessa quarentena. Sei que todos vocês já responderam, já conversamos um pouquinho sobre as questões, só que agora eu venho corrigir algumas delas, Espero que vocês tirem suas dúvidas, dê a sua colocação no privado ou no grupo de vocês. Estou aqui para responder todas as questões que vocês venham a ter em relação ao conteúdo. Então vamos lá. A primeira questão escolhida, a questão pede para que vocês classifiquem a cadeia carbônica. Então eu mostro para vocês a cadeia e vocês vão classificá-la como? Você vai indicar, vai dizer se a cadeia é cadeia fechada ou aberta, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada. Voltando lá na questão, para você observar direitinho. Só relembrando um pouquinho, quando é que eu tenho uma cadeia aberta? Quando é que a cadeia é aberta? Quando é que ela é fechada? A cadeia é aberta quando os átomos de carbono não formam um ciclo, Não se fecham, as estruturas não são fechadinhas, A cadeiazinha é chamada de cadeia aberta. Quando todos os átomos de carbono da cadeia se fecham, a gente classifica como cadeia fechada. Saturada ou insaturada? Quando é que eu tenho a cadeia saturada? A cadeia é saturada quando entre os átomos de carbono eu só tenho ligação simples. Quando entre os átomos de carbono eu tenho ligação dupla ou tripla, eu já classifico essa cadeia como sendo uma cadeia insaturada. Cadeia homogênea ou heterogênea? A cadeia é heterogênea quando entre os carbonos eu tenho um heteroátomo, um átomo entre um carbono e outro. No caso aqui, nessa cadeia, só observando, eu estou vendo que eu tenho um nitrogênio entre os carbonos, Para dizer se a cadeia é normal ou ramificada, a cadeia é ramificada, pessoal, quando ela apresenta um radical. Como é que eu vou observar esse radical? Se na cadeia eu tiver carbonos terciários ou quaternários, eu já tenho uma ramificação, Então, observando essa cadeia, então vamos lá. Essa cadeia é aberta ou fechada? Então, você observa, primeiro, para ver se tem algum fechamento, se está tudo fechadinho. Então, os átomos de carbono dessa cadeia se fecham. Então, essa cadeia é uma cadeia fechada. Entre os átomos de carbono, como vocês sabem, aqui eu tenho carbono, Entre os átomos de carbono aqui, eu tenho alguma ligação dupla ou tripla? Se tiver, a cadeia ela é insaturada. Aí você vai dizer, tem, Cristina, eu estou vendo aí uma ligação dupla aqui. Mas essa ligação dupla não está entre os átomos de carbono. Ela está entre carbono e oxigênio. Então, essa cadeia, ela é uma cadeia saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Entre os átomos de carbono, pessoal, eu tenho aqui o átomo de nitrogênio. Então, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Ela tem algum radical? Tem algum carbono terciário ou quaternário? Não tem. Então, essa cadeia é uma cadeia classificada como cadeia normal. Então, vamos lá. A cadeia é fechada, ela é saturada, ela é heterogênea e ela é normal. Certo? Então, se você marcou, como resposta para a sua pergunta, o item C que fala fechada, saturada, heterogênea e normal, você acertou essa questão. A outra questão, que eu escolhi para vocês foi se tratando de carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, apresentei para vocês uma molécula, que a gente vai ver na sequência, As moléculas de nanoputians, que é mostrado para vocês nesse bonequinho chamado de nanokid. Essa questão foi uma questão do Enem, foi adaptada, certo? E eu trouxe aqui para vocês. Então, você vai observar esse nanokid, essa molécula, e vai me dizer em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário. Aí você olha lá. Quando é que eu tenho um carbono quaternário? Quando eu tenho um carbono em que tem 4 carbonos ligados nele. Então, observando, o nanokidzinho aqui, a gente vai dar uma olhadinha para ver onde é que eu tenho carbono quaternário. Eu tenho,
como escolha mãos, cabeça, tórax, abdômen e pés. Então, vamos lá no bonequinho de novo. Esse carbono aqui é um carbono o quê? Ele é quaternário? Ele está ligado a outros 4? Não, né? Esse aqui também não. Então, observando todas essas estruturas, vamos ver esse aqui, ó, que está dentro desse anelzinho aqui. Todos eles que estão dentro do anel aromático, nenhum é quaternário, certo? No tórax dele aqui, né? Tem algum carbono quaternário? Vamos olhar aqui nas mãos dele. Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho um carbono quaternário nessa mão, né? Então, essa mão dele é igual, óbvio. Então, é nas mãos do nanokid que eu tenho carbono quaternário. Então, quem colocou mãos, né, acertou. Se você não acertou, só é corrigir. Pega o caderninho ali, corrige, né? E vamos lá para a questão seguinte. Nós temos aqui a vitamina K3 pode ser representada pela fórmula a seguir. Então, eu tenho a fórmula da vitamina K3 e o que está pedindo nessa questão? Para você dizer quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio existe uma molécula desse composto. Primeiro, eu tenho que saber, lembrar um pouquinho que o carbono ele faz 4 ligações. Então, a partir daí eu vou observar e vou contar quantos carbonos eu tenho, quantos hidrogênios. Primeiro, vamos contar os carbonos. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 é o número de carbono que eu tenho. Eu tenho 11 carbonos nessa cadeia. Aí, vamos lá na questão. Opa! Questão D, 11 carbonos. Questão E, 11 carbonos. Então, uma dessas duas era a opção que eu teria que marcar, né? Então, voltando lá. Agora, vamos contar o número de hidrogênio. Então, eu já tenho esses 3 hidrogênios aqui e vamos observar quantos estão faltando. Então, 3 aqui, né? Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Coloca mais um hidrogênio aqui. Esse carbono aqui já está completo, 2 para cá e 2, né, para as laterais. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá completo. Esse aqui também. Esse aqui de cima tá completo também, bem como este. Então, vamos lá, esse aqui tá fazendo 3 ligações, falta um hidrogênio. Aqui tá faltando 3, falta um hidrogênio. Aqui tá fazendo 3, falta outro hidrogênio. Assim também. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 são o número de hidrogênio. Então, a resposta para a pergunta seria 11 carbonos e 8 hidrogênio. Se você não tiver entendido, né, essa explicação, se estiver muito rápido, só vai lá no PV que a gente vai lá e tira as dúvidas de vocês, tá bom? Nessa outra aqui, pessoal, uma cadeia aberta, normal, né? E você vai dizer a classificação dela também. Como aquela primeira que a gente fez era uma cadeia fechada, agora vamos ver uma abertinha e vamos observar bem direitinho ela aqui, certo? Então, essa substância chamada como linalol, né? E você vai dizer para mim a classificação dela. Primeiro, se ela é uma cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Ela é uma cadeia aberta, né, pessoal? Os carbonos não se fecham, né, em ciclo algum. Entre os átomos de carbono, eu tenho alguma ligação dupla ou tripla? Observando, então vamos aqui, ó. Tem uma ligação dupla aqui. Então, vai tornar essa minha cadeia uma cadeia chamada como insaturada. Então, eu já sei, é uma cadeia aberta e insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Tem algum elemento entre os átomos de carbono? Aí você diz, opa, tem aqui o oxigênio. Mas o oxigênio não está entre os átomos de carbono. Então, essa cadeia é uma cadeia homogênea. Ela é ramificada ou normal, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse carbono aqui, ó. É um carbono terciário que tem esse radicalzinho aqui, que a gente chama esse radical de metil.
Esse outro carbono aqui também tem uma ramificaçãozinha aqui. Então, essa cadeia é classificada como ramificada. Só que nas questões nós tínhamos o seguinte: é uma cadeia aberta ou fechada? Cadeia aberta. Ela tem ramificação? Sim, ela tem uma ramificação. Ela é saturada ou insaturada? Ela é insaturada. E ela é homogênea. Então, a minha cadeia é uma cadeia aberta. Ela tem ramificações, no caso lá nós vimos 2 ramificações. Ela tem ligação dupla entre os carbonos, ela é insaturada. E entre os átomos de carbono não tem nenhum outro elemento no meio deles. Então, é uma cadeia homogênea. Então, você teria que ter, né, colocado como resposta a cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Espero, né, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo. A gente já trabalhou em sala, a gente já fez, vocês já fizeram as atividades em casa. A gente, né, tá corrigindo só pra gente abrir mais um pouquinho para esse conteúdo. Lembrando, eu estou aqui esperando que vocês entrem em contato comigo no WhatsApp. Se você quiser ver esse vídeo novamente, fica à vontade. Depois você vai chamar, né, no WhatsApp ou no grupo. Então, a partir de agora, né, eu estou esperando vocês para a gente conversar sobre o assunto. Se você preferir no privado, tudo bem. Se não, pode falar no grupo mesmo, né? Então, espero ter ajudado. Boa noite e saudade de vocês.